Olá, amigos. Muito prazer recebê-los aqui. Quem fala é Giscar Richard, o senhor Omar, conhecido por muitos aí em função das redes sociais, sobretudo do Twitter. Vou ser bem sucinto, o máximo que for possível aqui, para expressar qual é o meu intuito com esse canal. Eu espero poder externar e trazer aquilo que eu já faço no Twitter em termos de história do Atlético, em termos de grandes personagens, em termos de recortes de períodos históricos, de contextos históricos, de momentos do Atlético. E acho que seja interessante esse momento, sobretudo em que a gente tem muitas discussões acerca de se esse é de fato o melhor grupo, o melhor elenco da história do clube, ou se há possibilidades de nós discutirmos e colocarmos e fazer com que sejam encaixados nesse escopo outros jogadores que por vezes ficam, outros momentos, né, do clube, que por vezes ficam em segundo plano, ou por desconhecimento, ou também por má vontade, por não conhecer os números exatamente, não conhecer as façanhas. Então a ideia aqui é fazer de maneira bem sucinta e principalmente apresentar para que cada um de vocês posteriormente possa ter o desejo de conhecer um pouco mais sobre determinados períodos do Atlético. Não só de personagens, como eu disse, mas também de elencos, de grupos. A gente infelizmente tem muito acesso a conteúdo, principalmente de 71, 77, da década de 70 em diante. Anterior a isso, 60, 50, 40 também, a gente ainda consegue algumas coisas em recorte de jornal, mas as primeiras décadas do clube, sobretudo 10 e 20, um pedaço de 30, a gente tem pouca coisa. Agora, foi até interessante citar isso, porque nos últimos dias após as conquistas, né, sobretudo após a conquista do Campeonato Brasileiro, veio à tona de novo, veio à mente de novo a discussão sobre o título, o reconhecimento do título da Copa dos Campeões de 1937, né? Que é muito bom que a gente discuta mesmo sobre a legitimidade, embora de toda forma, com reconhecimento ou sem, a conquista ela tem o seu mérito, né, pelo pioneirismo que marca a competição e a conquista por parte do Atlético, mas é bom que nós consigamos pensar nesse resgate histórico, não só da conquista, mas também de grandes nomes que fizeram parte daquilo. A gente pode citar em cada década grandes homens que corroboraram para a manutenção da grandeza e para a sustentação da grandeza do Atlético, que a década de 50, a década de 40, sobretudo a década de 40, já era tido no Brasil como um dos grandes clubes nacionais, em âmbito nacional, e o maior clube de Minas Gerais. Já era consolidado o Atlético como se perpetuou ao longo da trajetória do futebol mineiro, o Atlético sendo hegemônico, o Atlético sendo sempre o clube a ser batido, o Atlético sempre em determinadas décadas tendo sempre um outro rival, mas sempre o Atlético foi o clube mais expoente de Minas Gerais. O Atlético já teve como rival o América, em determinado momento da década de 30 o Vila, em outro momento na década de 40, começando ali a emancipação o Cruzeiro, depois o próprio Siderúrgica, e depois na década de 60, sobretudo na metade da década de 60, com a construção do Mineirão, o grande clássico de fato se perpetuou como sendo o Cruzeiro e Atlético, com o Atlético, como eu disse, sempre mantendo essa hegemonia ao longo do futebol mineiro. E agora voltamos aos primórdios do campeonato do futebol mineiro, com a América sendo o grande rival do Atlético, e assim seguiu. Então, assim, a minha ideia nesse canal é tentar trazer grandes momentos históricos, momentos às vezes nem tão honrosos assim, períodos conturbados do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de conquistas em campo também, né, do ponto de vista de lacunas, de vitórias e de grandes feitos, porque também aconteceu, e esse é um ponto importante. Quando a gente fala da história, a gente não pode escolher aquilo que a gente quer citar. Eu não vou ter aqui não vou diminuir a grandeza do clube apenas citando os grandes momentos e relevando ou minimizando aquelas coisas que não foram tão positivas. Muito antes do contrário, quando a gente olha para o passado, a gente consegue entender um pouco do contexto do presente e tenta vislumbrar um futuro ainda melhor. Então a ideia aqui é tentar ser o mais descritivo possível e trazendo os grandes nomes da história do Atlético, seja presidente, jogador, torcedores, todas as pessoas envolvidas na construção desse clube gigante. Então espero que eu consiga trazer conteúdos interessantes para vocês, vão ser realmente
Eu vou tentar trazer de maneira semanal alguma coisa que remeta à história, tentar ser o mais sucinto, mas o mais descritivo possível. E também deixar, né, sempre link, material, sugestão de livro, coisas do tipo, para que vocês possam também se interessar por esses momentos da grandiosa história do Atlético. E a gente vai tentar discutir aqui o máximo possível com base em argumentos, com base em números, sem levar apenas por sentimentalismo. Tentar expor os grandes nomes, tentar expor os grandes momentos, tentar expor as mazelas e as agrúrias que por diversas razões e motivos também devem ser expostas. A gente precisa discutir tudo que concerne ao Atlético com muita maturidade, mas sem jamais deixar de enaltecer o Clube Atlético Mineiro, a maior instituição do estado de Minas Gerais. Então espero vocês, aguardo vocês aí no canal e espero também que possa retribuir a esse voto de confiança que vocês estão me ofertando e que a gente possa juntos construir aqui um espaço em que o Atlético seja sempre exaltado e os grandes momentos da história possam ser sempre lembrados. Saudações alvinegras.